E a tampa do propiciatório revelava a divindade de Jesus, que era 100% ouro, ouro maciço. Então ali estava a arca representada. Dentro da arca havia 3 elementos. Havia as tábuas da aliança, que simbolizava a rebelião do homem para com as leis de Deus, com a palavra. Havia o maná, que simbolizava a rebelião do homem contra a provisão de Deus. Quando Deus mandava o maná, o povo queria carne, o povo se rebelava. E havia também a vara de Arão, que simbolizava a rebelião dos homens contra a autoridade de Deus delegada. Então, dentro da caixa estavam os 3 elementos que revelavam o pecado da humanidade, o pecado do homem, estava dentro da caixa. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus? É porque nós, como pecadores, estamos dentro da caixa, dentro, aleluia, deste espaço que nos torna seguros. Porque quando o juízo de Deus vem para, aleluia, trazer, para julgar o pecado do homem, nós estamos dentro, escondidos em Cristo, para não sermos condenados. Então os pecados da humanidade estão dentro dessa caixa. Então Deus, para cobrir os pecados do povo de Israel, era necessário o sacrifício de um cordeiro, de um animal. E o sangue deste animal era colocado sobre o propiciatório. E ali, quando Deus vinha para receber a oferta, você sabe que se Deus recebesse diretamente do homem, fulminaria o homem, por causa do seu juízo. Então, tinha que ser oferecida por um homem, sim. E Jesus teve que se tornar homem, para que Deus recebesse a oferta. Então, quando o sangue era colocado sobre o propiciatório, Deus descia. Se fosse sobre a madeira seria consumida pelo fogo de Deus, pelo juízo de Deus. Mas o ouro não. Então Jesus, 100% homem, 100% Deus, quando o sangue era colocado sobre o ouro, sobre o propiciatório, aí Deus vinha e lambia aquele sangue, recebia aquele sangue e cobria os pecados do povo de Israel. Então, na verdade, Jesus, aqui representando a arca, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando levava a arca simbolizando Jesus ia à frente, Jesus dava vitória a todo o seu povo. Mas no dia que a arca foi jogada, desprezada, foi esquecida, nós não vamos pregar sobre isso hoje, mas existe uma trajetória profética que você precisa entender, irmãos. Porque primeiro a arca se encontrou em Siló, e Siló era o tipo de Cristo na glória com o ancião de dias. Está lá escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 1, 17, 4 e 5. A arca em Ebenezer é um tipo de Cristo na cruz, é só uma trajetória. A arca em Asdod, na terra dos filisteus, na casa do seu inimigo, onde ele venceu e saiu de lá com ouro e com prata, e não regressou vazia para Bet-Shemes, que era o tipo de Cristo na porta da sepultura, ou seja, no Sheol, quando ele então ressuscita e vai, aleluia, de volta agora para o seio do Pai. Então, a arca se encontrou quando Davi começou a reinar em Kiriat Jearim, onde permaneceu em todo o tempo do governo de Saul, sob a guarda de Abinadab. É dali que Davi pretende trazê-lo para um lugar definitivo em Jerusalém.
E Efrata era outro nome dado para Kiriat Jearim, uma explosiva revelação a respeito da vinda de Cristo em sua encarnação. Então é uma trajetória profética. Eu dei aqui esses nomes para você entender que há uma revelação profunda acerca, né, da vida de Cristo através da sua arca. E muitas vezes nós não associamos essa questão. E aí você observa que quando Davi ele jura ao Senhor, faz um voto a Deus, aqui entra a nossa mensagem, Davi não daria descanso aos seus olhos, nem repouso às suas pálpebras até, né? Não subiria ao leito da sua cama, nem entraria na sua casa, até encontrar um lugar definitivo para que o Senhor descansasse, para o poderoso de Jacó. E aqui eu quero chamar a atenção, queridos, que Davi, como homem segundo o coração de Deus, Davi tinha algumas características que impressionavam o coração de Deus. E às vezes nós procuramos agradar o coração de Deus e não sabemos como chamar a atenção. Para você impressionar Deus, você tem que conhecer Deus. Às vezes nós estamos preocupados em impressionar o homem. A gente está preocupado em ser conhecido e ser revelado através do conhecimento que temos, através da posição que recebemos, através dos seguidores que conquistamos. Mas nada disso importa diante dos céus. O que mais importa é que você conquiste o coração de Deus. O que impressiona o homem não impressiona Deus. E aqui que eu quero chamar a atenção que, assim como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, quando Deus o encontrou, Deus já sabia quem era Davi, das suas qualidades, das suas posturas, do seu comportamento, das suas prioridades. E quando Deus o achou, Deus mesmo declarou dizendo: achei. Infelizmente, hoje é difícil achar. Se acha quando é difícil. E Deus diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. E aí Davi, imagino eu, era um homem que amava a casa de Deus. Muita gente ama. Era um homem que amava Deus sobre todas as coisas, se preocupava com a morada, com a casa de Deus. Era um homem quebrantado, compungido, contrito diante do Pai. A Bíblia diz que Deus não despreza a oração compungida, contrita. Deus não despreza. E Davi era quebrantado. Era um homem que tinha a capacidade de reconhecer os seus erros. Apesar de não ser modelo em muitas coisas, mas como homem, nós somos frágeis, sujeitos a erros, quedas, tropeços, acidentes. Aqui revela a tipificação desse Cristo humanizado. Davi era é uma tipificação de Cristo, que mais se assemelha à nossa própria vida, como ser humano caído, mas que tinha um coração, sobretudo, que buscava se alinhar com os interesses e com a vontade celestial. Então Davi, aqui é uma coisa minha, eu imagino que Davi quis descobrir no seu relacionamento com Deus algo que tocaria o seu coração, algo que lhe chamaria a atenção. E Davi então, vendo a trajetória dessa arca pela história, vendo que a arca passou
por esse trajeto profético. E depois foi encontrada lá em Kiriat Jearim, nos campos de já falando ali da própria humanidade desprezada. Davi votou ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó, que quando ele assumisse o trono, ele não governaria sem que antes encontrasse um lugar para o descanso do Senhor. E ele dizia: eu tenho palácio, eu tenho morada, mas Deus está desprezado, simbolicamente, alegoricamente, pela figura da arca. Está lá, passou 40 anos no desprezo, no governo do rei Saul. 40 anos que não agiu. Você observa que Saul foi cheio do Espírito Santo, passou 7 dias aproximadamente cheios do Espírito Santo, e reinou durante 40 anos sem a presença de Deus. É possível reinar sem Deus? Sim, irmãos. Deus pode colocar no trono e você reinar e abandonar Deus e isolar Deus. Hoje nós temos visto características dentro da nossa liderança, hoje no nosso país, no nosso universo, muita gente reinando em nome de Deus sem Deus. Muitas pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus, usando princípios luciferianos para se auto-beneficiar. Porque não basta você simplesmente se alinhar com Deus, querendo fazer a vontade de Deus, sem cumprir os princípios e preceitos de Deus. Ontem estava falando na live que Deus não aceita oração de desobediente. Deus não aceita jejum de desobediente. Deus não aceita sacrifício de desobediente. Para você antes jejuar, sacrificar e orar, você primeiro antes tem que obedecer. Porque senão vai ser sacrifício de tolo, vai ser oração de tolo, vai ser jejum de tolo, e Deus não vai receber. Para você andar com Deus, você tem que se alinhar ou se realinhar com Ele. Tem que ter humildade para voltar, porque Davi tinha essa capacidade. Porque quando ele errava, quando ele caía, ele se levantava automaticamente, porque ele não resistia à vontade do preceito e dos princípios da sua palavra. Então o que cabe a mim e a você, irmão? Nessa pandemia você precisa se auto-reavaliar. Você tem que olhar para dentro de você antes de começar a apontar os erros e os defeitos dos outros. Olhe para dentro de você, vai diante de um espelho e começa a olhar para